alma sagrada bendita, pedimos as suas forças, as suas bênçãos para nos trazer conhecimento, sabedoria, fortalecer o nosso corpo, nosso espírito. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio e hoje nós vamos falar um pouco sobre a micha andina, também conhecido como mesa andina, esse instrumento de cura tão poderoso. Então fica aqui com a gente para você conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, como ela é utilizada e as formas de trabalhar com ela. Mas antes eu quero pedir para você, curta o nosso vídeo e se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos dessa série. É muito importante porque dessa forma nós conseguimos chegar até outras pessoas que também podem estar procurando esse conhecimento como você. Então, aproveita, já dá ali seu like, deixa seu comentário, se você gostou, o que você achou e compartilha com seus amigos. Tenho certeza de que vai ser um assunto que pode chegar no momento exato que eles precisam ouvir. Vamos lá então? Bem, a micha, ou a mesa andina, é um termo utilizado para definir um instrumento de cura muito conhecido e muito popular entre os nativos dos Andes. A mesa, em suma, o que ela é? O que ela representa? Ela é uma representação de todos os aspectos da cosmovisão andina. É uma representação dessa cosmovisão. Mas para a gente explicar primeiro aqui o que é essa estrutura, parece uma pequena trouxinha de tecido, vamos começar falando primeiro do que ela é, primeiro no seu corpo e depois no sentido energético, o que ela representa. Eu vou deixar a minha aqui de lado, eu quero mostrar para vocês. A mesa andina, ou a micha, ela pode ter várias formas, tá? Você pode ter ela com uma tela ou com 3 telas, tá? Isso vai depender da região, vai depender do povo que a utiliza ou do povo que a teceu, certo? Todas as mesas, elas são tecidas à mão, tá? Isso faz parte, inclusive, do processo ritualístico de preparo desses instrumentos. Elas são tecidas por artesãos locais que trabalham especificamente dentro da tecelagem dessas telas que possuem a representação de diversas situações do cotidiano, diversos locais sagrados. Essa que eu estou aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é uma mesa de uma tela só, tá? Tá aqui, Ela é uma mesa de uma tela só. A mesa de uma tela só, ela tem a mesma função da mesa de 3 telas. Isso vai depender também da afinidade que você possui com a mesa. Isso vai depender de qual linhagem você também está descendendo dentro das suas iniciações. Mas elas possuem a mesma função. Elas possuem a mesma função, elas fazem a mesma coisa, tá? Aqui nós temos então uma mesa de uma tela só, certo? Esse tipo de mesa, quando ela é para ser fechada, diferente da outra que ela é possível ser dobrada, ela é amarrada mesmo, como se fosse uma pequena trouxinha. Então você amarra ela. Ela precisa estar com seus instrumentos, ou o que você vai usar dentro, mas ela fica amarradinha, como se fosse uma trouxinha. Então essa de uma tela só, nós amarramos ela. Então essa é a mesa andina de uma tela só. Essa daqui, que é mais comum e é uma das mais populares a serem utilizadas, ela possui 3 telas. Vou abrir aqui para vocês e eu vou explicar cada uma delas. Tá? A mesa andina e uma boa parte desse trabalho, vocês vão encontrar referências e a utilização entre os sacerdotes Quero, da nação Quero, que possuem a sua rotina de vida, desenvolvimento espiritual lá naquelas montanhas bem de difícil acesso, e são tecidas e é comumente vista por eles, Esse conhecimento vem muito profundo desse povo. Eu vou começar explicando da tela externa para as telas internas. Essa tela externa
que é muito bonita por sinal, que é toda tecida à mão, e essa tessitura ela é feita no tear com fios ou de lã de ovelha ou de alpaca, mas normalmente elas são tecidas em lã e mesclando também com fios de alpaca, são todas tingidas naturalmente. Então cada um desses fios é tecido antes para depois ser levado para o tear, e são todas tinturas naturais. A quantidade de cores que se possui nos Andes e a forma de extração delas é simplesmente maravilhoso. Bem, então aqui nós temos uma tela que ela é tecida em duas partes e depois unida, como vocês podem ver. Essa tela também pode ser utilizada para representar você. Essa é uma representação do teu mundo, do momento do agora, o presente, certo? As telas, elas sempre vão ter uma divisão, né? Mesmo quando ela não possui essa divisão da costura, você vai ter a divisão visual. Por um exemplo, aqui na tela na mesa de uma tela só, nós temos um meio, certo? Então eu sempre visualizo a esquerda e a direita desse meio, certo? A esquerda, ela sempre representa o feminino, esse profundo desconhecido, as questões da transformação. O lado direito representa o masculino, lado esquerdo as forças lunares, as forças das águas, enquanto o lado direito nós temos as forças solares, a força do fogo, o masculino, certo? A segunda tela, ela representa a dualidade, certo? Ela representa a dualidade. Nós temos então um lado preto e um lado branco, representando positivo e negativo, não necessariamente bem ou mal, mas polaridades. E quando elas são posicionadas na mesa, essa manta da dualidade, ela vai ficar com o lado negro para o lado esquerdo para o feminino, o lado branco para o lado direito masculino. Algumas podem ter essa bandeira, que é a representação da bandeira do Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo foi a união de várias regiões dos Andes, criando um grande povo, uma grande nação, né? Então, essa bandeira das cores do arco-íris representa a bandeira do Tahuantinsuyo. E também o arco-íris era visto pelos nativos dos Andes como uma divindade que trazia essa esperança, essa transformação e esse poder, essa força. Então aqui nós temos a tela da dualidade. Então a primeira tela representa você e dentro de você existe a dualidade. Existe a luz, a sombra, o bem, o mal, o positivo, o negativo, o masculino, o feminino, tudo. E nós precisamos buscar esse equilíbrio, certo? Essa terceira tela, ela representa oficialmente a bandeira do Tahuantinsuyo, né? Porque nem sempre você vai ter uma tela com essa bandeira do arco-íris. A minha não possui essa bandeira na lateral. Então, essa união dessas quatro direções também representam a bandeira do Tahuantinsuyo. Existem várias outras informações sobre essa tela. Ela também representa a Chakana. A Chakana, ela guarda em si todos os segredos da cosmovisão andina e todos os princípios andinos. E aqui ela também pode ser vista nessa cruz de 4 braços iguais, que pode ser visualizada dentro dessa tela. Então essa é a mesa de 3 telas. Então a de 3 telas e a de uma tela, certo? Ambas possuem a mesma função. A minha é como essa que está dobradinha aqui é como essa daqui, tá? Então, para vocês entenderem primeiro como elas são em estrutura. E eu vou falar agora um pouco sobre como trabalhar ela, né? Como ela é usada, o que ela é. A mesa andina, ela é uma representação do macro manifesta no micro. Aqui dentro, nós carregamos objetos de poder que trazem um significado para a pessoa, para quem é dono daquela mesa.
A mesa, ela responde e ela tem uma influência energética especificamente sobre o seu guardião. Então, por um exemplo, a minha mesa, ela vai auxiliar alguém num processo de cura a partir do momento que eu permito que ela vá, que ela seja usada por aquela pessoa. Se alguém pega a minha mesa sem a minha autorização, ela possui uma conexão comigo. Então vai ser uma ferramenta inútil na mão de outras pessoas. A mesa, ela é um ser vivo. Ela é um ser vivo de pura energia, porque em cerimônias a mesa também é alimentada. Ela é alimentada com orações, ela é alimentada com água florida, ela é alimentada com águas de ervas, com óleos essenciais, com resinas, com fumaça, com bênçãos, certo? A mesa andina possui um uso semelhante no sentido de objeto pessoal de poder, como a medicine bag, a bolsa de talismãs, a sacola de talismãs para os índios nativos americanos. Aqui dentro você vai colocando objetos, sementes, pedras. Quando você vai para um local sagrado, um local que possui uma energia extremamente intensa e que de alguma forma te tocou, você pode pedir permissão para os espíritos daquele lugar. E se você sentir essa conexão e essa permissão, coletar uma pequena pedrinha daquele lugar para você colocar na tua mesa. Por quê? Aquela pedra, ela guarda uma história, ela guarda uma energia. E essa energia, ela vai ser transferida para a tua mesa. Então, você ganhou uma semente de algum curandeiro, você pode colocar essa semente aqui dentro. O que vai dentro da mesa, não existe uma regra, porque ela é uma representação da tua espiritualidade. Então, precisa fazer sentido para você, não aos olhos dos outros. Precisa fazer sentido para você. Certo? As ferramentas que vão aqui dentro, a vibração que vai aqui dentro, a vibração que é gerada aqui dentro, elas apenas diz respeito a você, certo? Então a mesa, ela pode ser usada de diversas formas e isso é uma das coisas interessantes que envolvem ela, né? Ela pode ser usada para fazer uma limpeza energética, trabalhando nos centros de energia, né? Que na cultura andina é conhecido como os nhauis ou óleos. Seria o equivalente aos chakras. E ela é usada então para limpar esses pontos de energia. Ela também é usada para abençoar, para purificar, para fazer uma espécie de um descarrego, né? Então você utiliza ela trabalhando, ela direcionando, né? Como um grande patuá, por assim dizer, né? Como nós temos bastante a cultura do patuá, o patuá seria muito semelhante se fôssemos olhar para a estrutura física e da forma com que a mesa é utilizada, ela é muito semelhante com o patuá, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da minha mesa e explicar um pouco do que tem dentro dela e da forma com que eu a utilizo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do que tem dentro da minha mesa, como ele pode ser trabalhado, cada um desses objetos, certo? Então, sempre antes de nós abrirmos a mesa e quando nós terminamos o que nós estávamos fazendo com ela, seja um ritual ou algum tipo de conexão, nós também agradecemos ela. Então, nós agradecemos na abertura e agradecemos no encerramento, né? Então, eu peço a Pachamama, a Pachatata, a Tata Inti, peço aos espíritos dessa mesa, aos guardiões dela, aos apos, para que nos abençoe, para que os guardiões que aqui residem nela possam trazer sua força e proteção. Então eu vou mostrar para vocês, eu não vou conseguir contar a história de tudo que eu tenho aqui, porque são muitos objetos e também muitos deles foram em momentos muito específicos e algumas pedras elas são iguais, eu já não me recordo de onde elas são, mas eu me recordo da história das pedras que eu possuo aqui. Então nós temos a tela que representa você, a tela que representa a dualidade, então já vou deixar aqui como eu tinha explicado para vocês, a parte negra para o lado esquerdo, a parte branca para o lado direito.
E aqui o Tawantinsuyo, a Chakana. Então, como vocês podem ver, eu tenho vários objetos aqui, né? Tenho pedras, tenho sementes, tenho ervas. Uma das coisas mais interessantes é que, assim, cada um desses objetos, cada um desses elementos, eles fazem parte da minha trajetória dentro do caminho andino e também fora dele, né? A mesa ela é uma representação da tua espiritualidade. Ela é uma representação daquilo que reflete a forma com que você crê, os elementos nos quais você atribui um valor espiritual. Um dos elementos importantes de se ter na mesa é a Chakana. A Chakana ela guarda nela diversos segredos e diversos significados da cosmovisão andina e também uma representação da espiritualidade andina. Então aqui eu tenho duas, uma de palo santo e uma de chonta. A chonta é uma madeira tradicional sagrada, utilizada para fazer objetos ritualísticos. Então é uma madeira muito especial, de palo santo, porque eu gosto bastante. E aqui eu tenho a Chakana que eu ganhei na minha iniciação na escola Intipat, que é uma escola de espiritualidade andina. Então, se você desejar conhecer mais, eu vou deixar o link, inclusive, aqui no vídeo, na descrição, do Intipat. O sacerdote, o Juliano, direciona imersões nos solstícios e nos equinócios, e focado no caminho espiritual andino. Então eu vou deixar para vocês lá, para vocês compreenderem um pouquinho mais. Então eu senti de deixar a minha Chakana aqui dentro da minha mesa, e essas outras duas representando o masculino e o feminino. Foi muito interessante porque eu não as adquiri para esse propósito de uma representar o masculino e o feminino, até porque eu ganhei essa de chonta e a de palo santo eu adquiri, e acabou ficando uma para o lado escuro da mesa e uma para o lado claro da mesa. Eu tenho aqui diversas pedras de diversos lugares. A primeira vez que eu estive no Peru, eu peguei essa daqui. Essa pedra ela é de um templo chamado Chuquito, é um templo ligado à fertilidade. Então, por um exemplo, se eu vou atender alguma pessoa que ela possui problemas, seja homem ou mulher, no caso de mulheres que quer engravidar, que quer aumentar a tua fertilidade, eu usaria essa pedra para trabalhar na região do útero dela. E se é um homem que tem algum tipo de problema, questão sexual, eu utilizaria também essa pedra para trabalhar a energia nesse ponto, porque ela vem de um templo ligado e associado à energia da terra, da fertilidade. Eu tenho aqui também pedras, por um exemplo, da minha cidade, lá de Águas de Lindóia, que é um lugar que eu tenho muita conexão, então eu deixo ela aqui sempre para eu lembrar de onde eu vim, para eu lembrar da minha casa. Eu tenho aqui sementes, como o nosso clássico aqui no Brasil, conhecido como olho de cabra. Eu não me recordo o nome que se utiliza nos Andes para defini-la. É um nome meio complexo, é um nome em quechua. Tenho aqui também duas sementes lá andinas, tanto para proteção quanto para limpeza e purificação. Um outro elemento é o guizo de cascavel, que é um guizo que eu uso tanto para limpar a minha mesa, quanto para trabalhar em alguma pessoa. Eu gosto muito do guizo porque ela traz essa energia da cascavel, da transformação, da purificação. Eu tenho também aqui uma vértebra de cascavel, é um animal que eu gosto muito, é um animal que eu tenho afinidade com ela. Então eu trago tanto para trabalhar a limpeza de energias negativas, quanto para fortalecer também a energia da pessoa. Pessoas quando estão com algum tipo de doença, eu gosto de utilizar ela trabalhando em cima do ponto, justamente para desestagnar essa energia. E entre outros elementos, eu tenho aqui também, que é bem importante de se ter na tua mesa, uma representação do masculino e do feminino. Esses dois aqui é um casalzinho do Pachatata e da Pachamama. Eles são feitos em bronze, tá? Eu adquiri eles da primeira vez que eu fui lá. Tem um tamanho excelente, você encontra eles de diversos tamanhos, mas esse tem um tamanho bacana porque ele não pesa na mesa, ele fica bem tranquilo. E o interessante deles é que quando você monta a mesa, para você definir, né? Colocar um em cada lado da tua mesa e também para ter essa representação, né? A questão da imagem ela é muito importante. Eu tenho aqui também as minhas cuias. Essas cuias elas são de um metal, e é um metal advindo de um meteorito. Essas foi um presente do Juliano,
que eu guardo com muito carinho e muita reverência, e elas têm um tamanho excelente, então dá para deixar dentro da mesa sem nenhum problema. Mas hoje eu não vou adentrar muito nas cuias, porque o foco delas eu vou dar em outro vídeo, tá? Enfim, aqui eu tenho pedras de diversos lugares, de diversos templos de quando eu estive no Peru. Tem de Pisa, Sacsayhuamán, Tipon, tem de Machu Picchu, tem de diversos lugares, tem de Aramumuru, tem das ilhas, tem do Lago Titicaca, e cada uma dessas pedrinhas, cada um desses objetos, cada um desses elementos possui uma história. E é essa história que dá força e ênfase para a minha mesa, uma vez que a mesa é uma representação do meu universo, né? Eu tenho aqui também a concha, que é um elemento muito apreciado dentro do sacerdócio andino, dentro do caminho andino. Assim como na própria cultura inca, as conchas eram vistas como um objeto extremamente sagrado e também valendo até mesmo mais do que ouro. Na mesa ela entra como uma representação de um prato também, né? Representa esse lugar onde acolhe essas energias. Então ela está aqui justamente para trabalhar comigo. Essa concha ela é de uma espécie da família das espôndilos, que é uma espécie de concha muito vista dentro das relíquias e do que foi encontrado nos Andes. É uma concha muito utilizada pelos sacerdotes. Então, foi a concha que eu escolhi para fazer parte. E eu tenho metade dela porque essa concha tem uma história que fica para um próximo vídeo quando eu estiver falando da mesa, que ela era inteira e hoje eu tenho metade dela e uma amiga tem a outra metade dela. Então, os elementos que estão aqui, eles dizem respeito à minha história, eles representam para mim a minha conexão de poder. Então, quando eu pego um objeto, por um exemplo, eu vou pegar aqui a minha boje. Essas bojes, eu uso elas na mesa para ajudar as pessoas a encontrarem firmeza e também para que eu possa encontrar firmeza, para que eu esteja firme, para que eu esteja no meu propósito. Então elas também trazem energia do masculino e feminino. Se eu não tenho uma representação em imagem, eu posso usar pedras ou elementos que para mim representem o masculino e o feminino. As bojes também poderiam desempenhar esse papel. Eu tenho aqui também, que é muito interessante, e eu indico ter, é uma representação do tume. O tume, ele é uma faca ritualística que ela é utilizada justamente em questões cerimoniais. Ela representa uma faca mesmo, e hoje o tume também ele é visto como um deus da medicina nos Andes, né? Então ela pode ser usada tanto para cura quanto para purificação, para cortar aquilo que não serve mais, para tirar aquilo que não serve mais, certo? E eu poderia passar aqui horas falando para vocês da historinha de cada um dos elementos que está aqui, mas hoje eu queria mostrar para vocês um pouco do que tem aqui. Essa crisocola, por um exemplo, eu coloquei ela na minha mesa, porque quando eu estava em Aguascalientes, a dona de uma loja de cristais, ela virou e me presenteou com ela. Ela falou, olha, para você de presente. E a crisocola, ela é conhecida nos Andes como a turquesa peruana, né? Ela possui uma força mágica muito intensa, também foi muito utilizado desde a ancestralidade, lá em esculturas, em máscaras, em objetos ritualísticos. Então eu guardo ela como uma forma de gratidão, como um presente mesmo, por aquele ato daquela mulher, para me lembrar também da gratidão, né? Então, cada um desses elementos vai ter a tua história, vai ter a tua energia. Então a tua mesa, ela representa o teu caminho. Então, não tem aquela clássica frase de se você encontrar alguma pedra no caminho, né, para você tomar cuidado para não tropeçar? Aqui não, você pega ela, se você encontrar uma pedra no teu caminho e você tropeçar em alguma pedra, você pega ela e traz ela para a tua mesa, porque ela vai te ajudar a lembrar dos obstáculos do caminho e como você pode superá-los, certo? Então, como eu disse, é sempre muito importante, quando você abre a tua mesa, você agradecer, quando você fecha a tua mesa também agradecer, tá? Hoje eu quis apresentar para vocês ela, o foco não é nas questões ritualísticas que podem ser feitas com ela, isso a gente deixa para outro vídeo. Eu estou montando aqui, eu estou mostrando elas para vocês em cima de uma mesa, mas da tradição na qual eu venho, a mesa ela só é montada, né, a mesa em cima de uma mesa, de um altar, por altos sacerdotes, né? Então aqui hoje a gente só está no âmbito de ilustração para vocês verem. E quando ela é montada, essas oferendas, esses rituais são montados para aqueles que não são altos sacerdotes, elas são sempre montadas no chão, o mais próximo de Pachamama, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a dobra não é a ênfase. Hoje, como eu falei em outro momento, eu ensino vocês a dobra
de uma forma mais específica, mas a gente começa agradecendo as energias dessa mesa, agradecendo aos espíritos que aqui habitam, por ter permitido que nós pudéssemos mostrar e levar aos irmãos um pouco dessa energia. Então eu agradeço, eu começo dobrando uma ponta, firmando ela, deixando ela firme, fazendo uma espécie mesmo de uma trouxinha em cada uma das telas. Aqui, se a minha mesa fosse de uma tela só, então eu amarraria, né? Então, como ela não é, eu começo fazendo as dobras. A dobra ela é simples, então eu vou dobrando aos poucos, quase como uma dobradura de papel, que eu vou encaixando as pontas uma na outra. Eu gosto de deixá-la bem firmezinha, bem quadradinha, porque também ela te dá mais firmeza para quando você vai trabalhar com ela, certo? Eu amarro ela com esse cintinho, que ele é usado por algumas pessoas no Peru como um cinto mesmo. Para manter firme e também para a gente ver novamente uma representação da chakana nesse cinto que se cruza. Então, eu tenho daí a minha mesa finalizada. Eu posso utilizá-la tanto de forma fechada como está aqui, ou aberta, como eu mostrei para vocês, utilizando cada um desses elementos individualmente. Então, eu agradeço a Pachamama, ao espírito dessa mesa, por ter nos dado a oportunidade de adentrar um pouco nos seus conhecimentos. Então, agora que vocês conheceram a mesa, como ela é por dentro, a mesa ela é um instrumento com vastas funções, com muita informação. Eu estou gravando esse vídeo com muita humildade e reverência a esse instrumento, a essa cultura, porque tem muito a se aprender, tem muito a se vivenciar. Existem rituais que são feitos na Misha, porque nela você utiliza ela para criar a tua realidade. Ela é um instrumento mágico, ela é um instrumento com a força de espíritos, né? de seres que trabalham junto com ela. Então, a mesa deve ser tratada com muito respeito, com muita reverência, com muito amor, porque ela é uma representação de vários locais sagrados. Certo? Eu pretendo gravar outros vídeos aprofundando um pouco mais no tema, porque a mesa ainda é bastante desconhecida aqui no Brasil, é uma ferramenta muito importante. Quando eu estiver no Peru, eu vou fazer um vídeo para vocês com os sacerdotes de lá, sendo possível, explicando um pouco, falando um pouco sobre o trabalho com a mesa e um pouco na prática de como utilizar ela. Hoje eu queria apresentar ela para vocês, para que vocês conhecessem um pouco mais da cultura, conhecessem um pouco mais do instrumento, e num próximo vídeo nós abordaremos um pouco mais com profundidade outros temas que envolvem a mesa. Você gostou desse vídeo? Você gostou do tema? Se curtiu? Deixa o seu like, não se esqueça, compartilhe com seus amigos e comenta aqui, comenta para que eu possa saber o que vocês acharam, quais dúvidas vocês têm envolvendo a mesa. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para a peregrinação que vai acontecer agora em junho e o site também do Intipá. Quem sentir no coração e sentir esse chamado, vem com a gente, eu vou estar lá novamente, vivenciando, dando continuidade aos processos do caminho andino, que é um caminho maravilhoso, no qual eu sou muito grato. E, pessoal, é uma experiência de vida, é uma experiência para a vida única. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então eu agradeço e encerro esse vídeo de hoje com uma oração, agradecendo pela audiência de vocês e por todo o carinho
Pachamama, São Paulo, Brasil. Agradeço a todos os espíritos, a todos os guardiões dessa terra sagrada, que nos ensina, que nos nutre. Eu peço que neste momento as bênçãos do Pai Sol recaiam sobre todos aqueles, não importa em que momento, não importa em que tempo, mas que recebam as bênçãos da Mãe Terra, as bênçãos do Pai Sol, para que seu coração seja preenchido de alegria e amor, felicidade e abundância e muito florescimento. Obrigado, Pachamama, obrigado, Pachatata, obrigado, Tata Inti, que abençoados sejam